Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar na história da Rússia, uma nação moldada por séculos de expansão territorial. Imaginem só, a Rússia é tão grande que abrange 11 fusos horários. É como se o sol nunca se pusesse no país. Essa vastidão toda é resultado de uma longa história de conquistas e ambição. Desde os tempos do Grão-Ducado de Moscou, lá no século XIV, a Rússia vem expandindo suas fronteiras. Figuras históricas como Ivan, o Terrível, e Pedro, o Grande, impulsionaram essa expansão, conquistando terras do Mar Báltico até o Oceano Pacífico. Mas não pensem que foi fácil, não. Essa jornada foi marcada por conflitos, revoltas e desafios geográficos que testaram a determinação do povo russo. Acompanhem comigo nesta viagem pela história da expansão russa. A geografia da Rússia, gente, é um personagem importante nessa história toda. As vastas planícies e os grandes rios, como o Volga, funcionavam como verdadeiras estradas, facilitando o movimento de exércitos e a migração de pessoas. Mas essa vastidão também trazia desafios. As estepes abertas ao sul, por exemplo, eram vulneráveis a invasões de tribos nômades, como os mongóis, que deixavam um rastro de destruição por onde passavam. Era como se a geografia obrigasse a Rússia a se expandir para se proteger. Ao norte, a tundra congelada e a taiga, apesar de menos propícias à agricultura, escondiam outros tesouros, peles e madeira, que despertaram a cobiça da Europa. E foi essa busca por peles que levou os russos a desbravar a Sibéria, expandindo o império até o outro lado do mundo. Os rios, como o Volga, o Don e o Dniepr, foram essenciais para conectar o coração da Rússia às suas fronteiras, transportando tropas, suprimentos e colonos. Controlar esses rios era como controlar as veias e artérias do império. Quem comandava essa parada toda eram os czares, os líderes supremos da Rússia. Com poder absoluto na mão, eles decidiam tudo. Comandavam exércitos, faziam alianças e ditavam as regras do jogo político. Ivan IV, o famoso Ivan, o Terrível, foi um desses líderes implacáveis. Ele conquistou terras importantes, como os Khanatos tártaros de Kazan e Astrakhan, abrindo caminho para essa expansão pela Sibéria. Já Pedro, o Grande, era um visionário. Ele modernizou o exército, construiu a cidade de São Petersburgo como uma porta de entrada para a Europa e ainda conquistou territórios na região do Mar Báltico, transformando a Rússia em uma potência naval. E não podemos esquecer de Catarina, a Grande, que também deu o seu recado, anexando a Crimeia e parte da Polônia. Ela também incentivou a ocupação das novas terras, convidando os camponeses a se estabelecerem nas regiões conquistadas. Cada czar tinha sua estratégia: conquistas militares, acordos diplomáticos, casamentos estratégicos. Era um verdadeiro jogo de xadrez geopolítico. A expansão da Rússia, meus amigos, é marcada por vitórias militares impressionantes. A conquista do Khanato da Sibéria, no século XVI, abriu as portas para a colonização do Extremo Oriente. Já a vitória contra o Império Sueco na Grande Guerra do Norte, no século XVIII, garantiu o acesso da Rússia ao Mar Báltico. Mas não pensem que foi só por causa da força bruta, não. O comércio também teve um papel fundamental. A Rússia buscava novas rotas comerciais e recursos naturais, como as famosas peles da Sibéria. Mas nem tudo eram flores nesse caminho. Povos conquistados, como poloneses, finlandeses e ucranianos, lutaram bravamente contra o domínio russo. Revoltas internas, como a rebelião de Pugachev, desafiaram o poder dos czares. E a própria imensidão do território era um desafio logístico enorme. A comunicação era lenta e difícil. As condições climáticas extremas e as longas distâncias colocavam à prova a capacidade do exército russo. Era como tentar domar um gigante adormecido.